Olá, eu sou Elerson Júnior, sou médico urologista aqui da cidade de Goiânia, atuo na área de litíase, urologia, cirurgia robótica e também na andrologia. E esse vídeo de hoje eu quero falar com você qual é o tamanho ideal do pênis. Mas é claro que antes de eu começar o vídeo, como eu sempre faço, eu vou te convidar, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, me ajuda aí. Já deixa o seu comentário, a sua sugestão, o seu like se você gostar. E vai lá no Instagram também, lá tem uma caixinha de perguntas toda quinta-feira, muito divertida, e eu respondo as perguntas lá e eu uso aquelas perguntas para fazerem vídeos aqui do canal do YouTube. Eu quero contar com a sua participação também lá no Instagram, ok? @dreleronjúnior. Ok? Bora pro vídeo. Olha só, é interessante porque o homem, ele desde que ele nasce, ele já é preocupado com o tamanho do seu genital. Ele sempre preocupa em ter uma impressão para a sua parceria, para a sua parceira, de como que é a sua performance, porque o tamanho do genital parece que vai influenciar na performance. E existe um trabalho feito com os homens. Quando os homens mediam os seus genitais, a média do tamanho dos genitais ficou em torno de 15,78 centímetros. Essa é a média quando o homem, ele mesmo mede. Mas foi feito um estudo, e esse estudo, os pesquisadores começaram, em 10 países, começaram a medir o tamanho do pênis. Ele levava o homem lá, o homem media, depois o pesquisador media. E você sabe que coisa interessante? A medida correta, talvez nem é porque o homem não saiba medir, porque eu até vou explicar como é que mede, mas a média na medida era em torno de 13 a 14 centímetros de comprimento do pênis, ou seja, a medida do tamanho do pênis é sempre menor do que aquilo que o homem enxerga como maior, ou seja, o homem sempre tende a querer colocar o pênis um pouco maior do que o habitual. Isso não é incomum, veja aqui no consultório direto, você vai examinar o homem, doutor, meu pênis era maior, agora ele diminuiu, ele tinha 17 centímetros, agora sobrou essa mixaria aí, 12 centímetros, 11 centímetros, é assim que eles falam, quando na verdade a maior parte, a grande e esmagadora maioria dos homens, eles têm o pênis do tamanho normal, dentro da média. E é interessante, e aí eu quero citar aqui, que o pênis normal do homem, no estado de flacidez, ele mede para ser normal entre 4 e 7 centímetros. Se ele for abaixo de 4, ele é um micropênis, isso em flacidez. E no estado de rigidez, ele vai medir entre 11 e 15 centímetros. Se ele for menor que 10, a gente considera ele como um micropênis. Agora, como que o pênis, como é que funciona o crescimento do pênis? O menino, ele tem o crescimento do pênis em 4 fases. A primeira fase vai da hora que dá concepção até na hora do parto, até no nascimento. Geralmente a criança nasce com o pênis entre 3 e 3,5 centímetros. É isso mesmo, é isso aí, em torno de 3 a 3,5 centímetros. Acontece que uma grande parte dele é embutida para dentro daquela gordurinha suprapúbica. E como tem um excesso de pele, acaba que você não consegue ver, mas ele tem entre 3 e 3,5, 3,7 centímetros. Aí, o que acontece? Da hora que ele nasce até o terceiro ano, ele vai ganhar em média 1,5 centímetro. Do terceiro até 11 anos, ele vai ganhar os mesmos 1,5 a 2 centímetros que ele ganharia ali entre o nascimento e o terceiro ano de idade. Ou seja, ele ganha 1,5 em 3 anos e depois do terceiro ano até 11 anos ele vai ganhar em torno de 1,5 a 2 centímetros. Quando ele inteira 11 anos, dos 11 até o final do crescimento do pênis, que é por volta dos 18 anos, o pênis ganha em média entre 6,5 e 7 centímetros. Essa é a fase de maior crescimento peniano. E aí é nessa fase que às vezes o cara tem um micropênis, é nessa fase que é a hora de intervir para que haja o crescimento adequado. Como que você mede o pênis? Primeira coisa, como que nós vamos medir o pênis? Para você saber se o seu pênis é normal, se o pênis do seu filho é normal. Nós vamos pegar aqui, ó, nesse ossinho que tem em cima, no pé da barriga aí, tem um ossinho que você palpa ele ali, é o pubis. Você vai colocar a régua, aí tem que ser com uma régua, porque você tem que afundar até bater no pubis. E vai medir da régua até na ponta da glande. Aí você vai ver quantos centímetros tem o seu pênis. A média do brasileiro fica entre 13,5 e 14 centímetros. É claro que existem homens, né, 0,5% dos homens vão ter micropênis, que são aquele pênis que nós falamos no começo, que ele tem no estado de rigidez menor, né, do que 7 centímetros. 0,5% apenas vão ter. E olha só, para você que acha que olha, o pênis grande é tão importante. Você sabe quantos por cento dos homens tem mais que 17 centímetros de pênis medido corretamente a partir da região do pubis? 4% dos homens vão ter mais do que 17 centímetros. Agora, isso causa um constrangimento do homem. Às vezes o cara tem o pênis normal, mas mesmo assim ele se sente constrangido.
Tem formas de melhorar o crescimento, o tamanho do pênis? Claro que tem. E nós temos um vídeo no YouTube falando sobre as formas de melhorar o crescimento peniano, de aumento peniano. Nós falamos ali sobre o Jelquen, que são os exercícios, nós falamos sobre o uso do extensor peniano, e aqui eu estou falando daquilo que tem alguma evidência científica, que melhora um pouco o tamanho, o calibre do pênis. Nós temos os extensores, temos aí os exercícios, temos a secção do ligamento suspensor do pênis, que em algumas situações ele é bem indicado, e temos as cirurgias hoje para engrossar o pênis, para aumentar o calibre, a circunferência. A circunferência normal do pênis é em torno de 11 a 13 milímetros de calibre circunferencial. Você vai medir em volta com a fita métrica e ele tem que ter entre 10 e 11 centímetros de diâmetro em volta da sua circunferência. E a gente tem como injetar hoje várias substâncias que vão promover o aumento peniano. Então, nós temos hoje o ácido hialurônico, nós temos o plasma rico em plaquetas, nós temos a gordura que é feita através da extração de uma lipoescultura. Você faz uma lipoaspiração, tira aquela gordurinha ali, trata aquela gordura e aplica no genital. Isso tudo serve para aumentar o calibre peniano. Agora, a minha pergunta é para você. Você é satisfeito com o tamanho do seu pênis? Hoje existe um estudo mostrando que 90% dos homens têm alguma insatisfação com o tamanho do seu pênis. Agora, se eu perguntar para sua esposa, ela é satisfeita com o tamanho do seu pênis? Sabe quantos por cento das esposas que são insatisfeitas com o tamanho do pênis? Apenas 30%. Ou seja, nós temos uma percepção errada com relação ao tamanho do genital. Isso não é o fator mais importante para a esposa. O que é mais importante é o que? É você saber usar aquilo que você tem. Se o homem não sabe usar, se ele não tem uma experiência para poder ter uma boa relação com a esposa, ele pode ter o tamanho que for o genital que ele nunca vai agradar. Por quê? Porque o homem precisa aprender a valorizar o contato íntimo com a esposa. O sexo não é apenas a penetração. O sexo envolve todo um ambiente que é preparado antes da relação, né, nas preliminares e durante o ato de penetração. Então, tudo isso, né, é que vai fazer com que a sua esposa seja satisfeita. Não adianta você ter um pênis que tem um tamanho maior, que está ali naqueles 4% que tem maior que 17 centímetros, se você não sabe utilizá-lo, se você não pratica as preliminares de uma forma adequada, se você não consegue excitar a sua esposa. Aliás, se você ao longo do dia não preparou o ambiente para ter uma boa relação. Às vezes a pessoa ela quer ter um pênis grande, mas não sabe usá-lo. Às vezes um cara tem um pênis que não é tão grande, mas ele consegue satisfazer muito melhor a esposa do que quem tem um pênis maior. Então, tamanho não é documento. A média da nossa população é em torno de 13,5 a 14 centímetros. Então, não fique encabulado com o tamanho do seu pênis. Valorize o contato com a sua esposa, com a sua parceira. Valorize os momentos que você tem durante a relação, para que esse momento gere intimidade, para que esse momento gere prazer para o casal. Não é o tamanho que vai gerar prazer. Até porque a maior parte, se você não sabe disso, a maior parte da estrutura erógena e que gera prazer na mulher não está lá no fundo. Está a 2 centímetros do introito vaginal, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido adequado para você. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, a sua sugestão, né? E bora para os próximos vídeos.